Muito bem, estamos conversando com Emanuel, ex-zagueiro do Grêmio, atualmente no Spartak Varna da Bulgária. Vamos conversar, portanto, com o Emanuel. Primeiramente, boa tarde, Emanuel. Como está? Boa tarde, João. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Bom, tudo certo. Vamos lá, começando a falar sobre a passagem atual pela Bulgária, né? O Spartak Varna, clube búlgaro. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Esse ano foi meio difícil para o clube. Parece que foi rebaixado na primeira divisão da Bulgária. Como que tá a situação aí pela Bulgária? Como que foi a temporada pelo Spartak Varna? Eu cheguei em junho do ano passado, né, quando abre a temporada, e o clube ficou 13 anos, né, sem jogar a primeira divisão. Então era uma reestruturação do clube, né? Eu fiquei os 10 primeiros jogos sem jogar por conta de questão de visto, essas coisas, e aí depois eu tive uma sequência boa, né, de 12 jogos, e aí teve a parada para a Copa ali, aí mudou algumas coisas no clube, eu não consegui ter uma sequência que eu esperava, que eu estava super bem, aí trocou o treinador e tal, e aí o clube acabou sendo rebaixado, né, porque o começo do campeonato foi muito difícil, em 10 rodadas as que eu não joguei fizeram um ponto só, então para recuperar foi bem difícil. Tá certo. Emanuel, para quem não está lembrado, zagueiro do Grêmio, jogou no Grêmio entre 2017 até 2022. Na verdade, ainda tinha contrato, passou por empréstimo Inter de Limeira e São José, agora jogando na Bulgária. Foram apenas 6 partidas pelo Grêmio, todos no time de transição, mas mesmo com poucas partidas conquistou um título. É campeão da Recopa Gaúcha, esteve naquele plantel que o Grêmio venceu por 3-0 Santa Cruz. E falando um pouco sobre essa passagem pelo Grêmio, como que foi dada a saída? O que te fez sair do Grêmio, depois com as transferências, os empréstimos, né, para Inter de Limeira, para o São José? O que te fez decidir sair do Grêmio para tentar traçar novos caminhos? O Grêmio é um clube muito grande, né? Desde quando eu cheguei, na verdade eu cheguei em 2016, né, no Grêmio, meu primeiro ano de sub-17, aí eu fui conquistando meu espaço, e aí fui subindo de categoria, né? Cheguei no grupo de transição, fiquei um tempo no grupo profissional também, como se disse, joguei 6 partidas, mas com a maioria, assim, com os jogadores da transição. Final de 2020, 2021 foi um ano bom para mim, assim, eu estava no profissional, né? Mas o Grêmio não vinha estava numa fase ruim, né? Que acabou combinando com o rebaixamento. E aí logo quando mudou do Thiago Nunes para o Felipão, eu acabei voltando para o grupo de transição. E ali era um momento decisivo, né? E aí, final de 21 ali, no aspirante em uma partida, eu acabei machucando e aí fiquei um período fora ali, final do ano, outubro, novembro, dezembro. E aí foi naquela transição, né? O Grêmio acabou sendo rebaixado e eu estava machucado e a gente naquela época começou o gauchão, né? Em 2022, começo do gauchão, e eu não estava pronto ainda. Eu tive uma lesão séria no meu adutor da coxa. E aí foi um momento decisivo. E aí, como eu não ia ser utilizado, né? Acabou passando, não ia ser utilizado, eu, com meus empresários na época, achamos melhor a saída, né? Para poder ganhar experiência, rodagem. E foi isso. Então, a passagem curta, porém decisiva na carreira do Emanuel pelo Grêmio. Depois, sobre a passagem na Inter de Limeira e o São José, foram curtas. Logo tu foi para a Bulgária. Como foi essa decisão? Não agora sobre a saída do Grêmio, que você já falou, mas sobre ir para o futebol búlgaro. Como veio essa proposta? Como que tu decidiste ir para um país que, de fato, quando o torcedor brasileiro pensa no futebol de fora do Brasil, não é o primeiro país que vem à cabeça, mas como foi essa decisão pelo futebol da Bulgária, a proposta, o que te levou a ir para o Spartak Varna? A passagem for curta, né, por Inter de Limeira e São José. Na Inter de Limeira era só para o Campeonato Paulista, né, meu contrato, então era pouco tempo mesmo. E eu acabei chegando ainda depois de 3 rodadas e vindo de lesão, também acabou ficando mais difícil ganhar minutos, mas foi uma experiência, foi minha primeira experiência assim, né, fora do Grêmio, no Campeonato Paulista, né, que é o campeonato mais disputado do estadual, né. Então foi uma grande experiência, aí logo voltei, e aí também não ia ser utilizado, né, no momento no Grêmio, e aí eu tinha trocado de empresário, estava meio assim, estava
e aí acabou surgindo na época para jogar a Série C pelo São José, e aí eu decidi ir também para ganhar rodagem, e logo em seguida veio a proposta, né? Com meus representantes também na época, trouxeram para mim, e o clube me apresentou um projeto bacana, só que acabou não dando certo, né? Mas era um contrato de 3 anos, com um salário maior do que eu recebia no Grêmio também na época, então foi um custo-benefício, assim, e conhecer outra cultura, um futebol que eu procurei saber, que eu tinha amigos que jogam na Bulgária, né? Que já estavam lá, então eu busquei saber. É um campeonato que está crescendo, não é os primeiros, né? Os 5 top primeiros da Europa, mas é um campeonato que abre portas. Então eu achei que seria bom e acabei aceitando. Sim, e sobre justamente a cultura diferente da Bulgária, quais as dificuldades, tanto não só no futebol, mas podendo fugir um pouco, a cultura, até culinária, o que tu viu de dificuldade na Bulgária, assim que tu sentiu falta do Brasil, o que foi difícil para ti se adaptar lá na Bulgária? No começo a culinária, né, a comida é bem diferente e também o idioma, né. Eu, na época, não falava inglês quando eu fui, e no meu clube também não tinha nenhum brasileiro. Tinha um búlgaro que falava português, porque ele era casado com uma brasileira, então ele me ajudou muito, né, no meu período de adaptação. E aí depois você acaba aprendendo, né, porque a maioria falava inglês também, você acaba convivendo, eu fazendo aula diariamente, e aí eu acabei também aprendendo super rápido, e aí ficou mais fácil, né. E também em janeiro aqui, né, quando no meio da temporada europeia é inverno, então é muito frio também. Eu já estava acostumado com Porto Alegre, né, mas nem se compara com o leste europeu. Então acho que essas foram as 3 maiores dificuldades. Tá certo. E agora sobre a questão ainda do Grêmio, claro, é uma pergunta um pouco capciosa, eu entendo se não quiseres responder, mas o Grêmio sempre teve um certo estigma de não dar tantas oportunidades para jogadores da base. Tu até jogaste 6 jogos no elenco profissional, mas com um grupo de transição, tu guarda alguma mágoa, tem alguma coisa que tu veja que talvez poderia ter sido melhor aproveitado e que o Grêmio não soube aproveitar isso? Eu acho que sim, assim, sabe? Poderia ter sido melhor aproveitado, mas eu entendo também, na época também que eu fiquei 6 anos, foram anos que Jeromel e Kahneman foram os melhores, né, para mim, da América do Sul. Foram ali 3, 4 anos perfeitos. A gente entende, né? Mas eu acho que sim, que eu poderia ter tido um pouco mais de oportunidade, mas acho que é o futebol. A gente tem que estar preparado para as coisas, tanto para as coisas positivas quanto para a negativa. Foi uma experiência, uma baita experiência num dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Então eu acho que mágoa eu não tenho não, porque tudo que eu tenho hoje, assim, eu devo muito ao Grêmio. E qual hoje é a tua expectativa na carreira? Claro, tá um pouco consolidado no Spartak Varna, já é um pouco mais de um ano, pelo que tu falaste. Tu pretende continuar na Europa, nesses mercados não do leste europeu, como a Bulgária? Pretende talvez voltar ao Brasil? Tem alguma sondagem? A situação do Spartak Varna tá legal para tu continuar? Como é que tá a situação? Então, eu tenho, na verdade, contrato até 2025, né? Então, mas eu agora com a queda, né? Eu tô vendo junto com meus empresários, com meus representantes, pra gente ver o que é melhor. Eu tô no Brasil agora de férias, então vamos sentar e ver o que vai ser melhor, conversar com o clube também, né? Porque como tem contrato, então, mas eu pretendo traçar outros rumos, mas ainda nada definido. Nada definido, então, tá certo. E tem alguma... Claro, mesmo que tu tenha dito que não está definido, sabemos disso, mas tu acha que existe alguma possibilidade, quem sabe, de voltar para o Rio Grande do Sul, não necessariamente para o Grêmio? E outra pergunta que vem logo nesse embalo. Tu é paulista, não é gaúcho, não tem identificação, acredito, de infância com nenhum dos dois clubes. Teria algum problema em jogar no Inter ou não? Ou se a proposta viesse, seria na hora? Eu acho que não. Acho que futebol é muito momento, né? Sempre, quando joguei contra o Inter na base, até fui para um jogo no profissional, mas fiquei no banco, sempre respeitei muito. Eu acho que a gente não pode falar do que não jogaria, né? Por mais que eu tenha uma identificação com o Grêmio, gosto muito, porque, como eu te falei,
tudo praticamente que eu tenho hoje eu devo ao Grêmio, mas eu nunca falaria não. Tá certo, então. E para finalizar, qual a relação? Eu tava vendo aqui as fichas dos jogos, não chegou a ser treinado em campo, em jogo pelo Renato. No grupo de transição sempre era o treinador substituto. Mas qual a tua relação com o Renato Portaluppi? O que tu pode dizer pra gente sobre ele? O Renato é um grande treinador, né? Um grande gestor de grupos, né? De grupo. Então, eu tive ali começo de 21, fiquei bastante, fui para bastante jogos do Gauchão ali, né? Então eu tive bastante relação, assim, não muito de conversar, mas de aprender, de ver como ele gera o grupo. Então é um cara que sabe o que faz, né? Já foi jogador, tem a sua história como jogador e como treinador. Então eu acho que ele é um cara certo assim, para estar no Grêmio hoje, até numa seleção a gente não sabe, mas é isso aí. Tá certo, então conversamos com o Emanuel, ex-zagueiro do Grêmio, atualmente no Spartak Varna da Bulgária, respondendo aí as questões sobre o Grêmio, também sobre a passagem pelo clube búlgaro, outras passagens por Inter de Limeira, São José aqui de Porto Alegre. Tá aí então, um grande abraço, boa tarde para você, Emanuel. Boa tarde, obrigado pela oportunidade.